Então vamos lá, primeiro ano. A gente agora vai estar dando continuidade à nossa aula passada. Lembrando que na nossa aula passada, aqui ainda sobre o histórico dos modelos atômicos, a gente realmente iniciou a química. A gente saiu lá da Idade Antiga, lá da Grécia Antiga, fomos para a Idade Média, trabalhamos sobre a questão, né, da Idade das Trevas e da alquimia. Vimos o fim da alquimia e o nascimento da química realmente como uma ciência, onde a gente estudou as duas leis ponderais, né, que é a lei da conservação da massa, do Lavoisier, e a lei das proporções fixas, que foi do Proust. Agora, a gente realmente vai começar a trabalhar o modelo atômico, tá? Qual é a diferença básica de uma teoria filosófica sobre a natureza da matéria, que nós vimos na Grécia Antiga, e sobre o modelo atômico, que a gente agora vai ver aqui na química, tá? Como a gente tinha visto, a teoria filosófica, ela não tem comprovação científica. Ela é um conjunto de ideias, né? São suposições acerca de um determinado tema. Agora, os modelos atômicos, todos eles foram comprovados cientificamente. Tá? Então, todos que nós vamos trabalhar aqui, ele obedeceu o método científico, teve comprovação científica. Não é alguma coisa simplesmente que foi que teve uma ideia sobre, né? Que teve uma suposição sobre. Precisou-se ser comprovado aquilo que estava sendo dito. Tá? Então, o primeiro modelo atômico que nós estaremos trabalhando é o modelo atômico de Dalton. O Dalton, o John Dalton está aqui, ele foi um químico, tá? E ele retomou a ideia lá do Demócrito e do Leucipo, que havia sido descartada na Grécia Antiga. Lembrando que o Demócrito e o Leucipo, né, separadamente chegaram na ideia de que a matéria ela seria composta por átomos. Esses átomos seriam partículas tão pequenas que não mais poderiam ser divididas, e por ser tão pequenas era assim impossível de ser observada a olho nu. Tá? Então foi uma coisa que foi descartada na época, mas que o Dalton ele trouxe isso aqui para a química. Ele conseguiu investigar, ele conseguiu realmente propor, né, e defender essa ideia de que o átomo existia. Então olha uma coisa interessante. Até agora, para a gente chegar aqui no modelo atômico de Dalton, ainda acredita-se, ainda estuda-se, tá? Que a matéria ela seria composta pelos 4 elementos vitais do planeta: água, ar, fogo e terra. Tá? Então, é um período muito grande da história em que se acreditou nisso. Tá? E que não se contradiz, tá? E que ninguém tenta provar o contrário, porque lembrando, quando a gente passa pela Idade Média, a gente não tem pesquisa. Tá? Então, Dalton, uma coisa interessante também sobre esse nome, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de um problema chamado daltonismo. E o daltonismo, né, que é as pessoas que são daltônicas, elas têm uma dificuldade de diferenciar cores, elas não conseguem identificar as cores muito bem. Esse problema ele foi identificado, foi estudado e foi proposto justamente pelo Dalton, tá? Que também era daltônico. Então vamos lá. Para o Dalton, tá? A matéria ela realmente seria composta de átomos, e para ele esses átomos seriam esféricos, seriam maciços. O que é alguma coisa maciça? Que ela é ou totalmente ou quase totalmente preenchido. Ela não tem espaços vazios. Tá? Então, por exemplo, você pega um isopor. Um isopor ele não é maciço. Né? O isopor ele tem bastante espaços vazios ali que são preenchidos com ar. Agora você pega uma bola de sinuca. Uma bola de sinuca ela é bastante maciça. Tá? Se ela tiver espaços que não são completamente preenchidos com a matéria dela, são poucos. Ela é quase que completamente preenchida. Tá? Então, alguma coisa que é maciço praticamente não possui espaços vazios. Todo o seu conteúdo ali ele é repleto de matéria. Então, esse átomo ele seria um esférico,
seria maciço e também seria indivisível, tá? Aqui para Dalton, esse átomo ele não poderia mais se dividir em nenhuma outra parte, né? Se a gente pegasse a matéria, fosse dividindo, chegaria uma parte que a gente não mais conseguiria dividir, tá? E aí a gente chegaria no átomo. Aqui foi a primeira vez que também, né, a partir da proposição do átomo, que começou a se investigar a massa que esses átomos também teriam. Então, a partir aqui do modelo atômico do Dalton, de acordo com as suas pesquisas, tá, de acordo com o seu estudo, ele conseguiu propor que o átomo ele teria uma massa, tá? A combinação de conjuntos de átomos poderia ser aferido uma certa massa para ele. Então, o conceito aqui de massa atômica começa a ser trabalhado justamente por Dalton. Outra coisa, percebam aqui, tá, no nosso slide, que a gente está falando que combinam-se em proporções fixas e definidas. Lembra desse termo que a gente trabalhou na aula passada? A lei das proporções fixas ou proporções definidas é justamente a lei de Proust, tá? Que é a segunda lei ponderal que nós temos. Dalton, para investigar a natureza da matéria e propor o seu modelo atômico, tá? O seu modelo para a composição das coisas, ele utilizou justamente das leis ponderais. Então, as leis ponderais, né, que elas nasceram juntamente com a química, elas são utilizadas para estar explicando esse modelo atômico aqui. Então, nós temos lá a lei de conservação da massa. Como que Dalton utilizou a lei de conservação da massa lá do Lavoisier aqui em seu modelo atômico? Lá a gente viu que se a gente tem um sistema fechado, a massa de nossos produtos vai ser igual à massa dos nossos reagentes, né? Porque não tem como nada de dentro sair e nada de fora entrar. Então, o Dalton, utilizando dessa lei ponderal de conservação da massa, ele disse que quando nós temos uma substância, os átomos eles não serão criados e eles também não serão destruídos. Eles irão se recombinar para estar gerando novas substâncias. Tá? Então, isso é uma aplicação direta da lei da conservação da massa do Lavoisier. E que para esses átomos estarem gerando novas substâncias, se recombinando ali, eles vão fazer isso de maneira proporcional. Então, aplicando o conceito da proporcionalidade, a gente tem a lei das proporções fixas, que é do Proust. Então, as duas leis ponderais, tá, que foi o pontapé inicial da química como ciência, elas são aplicadas aqui para explicar o modelo atômico proposto por Dalton. Daí, então a gente já sabe que o átomo de Dalton, ele é uma esfera que é maciça e que é indivisível. E também essa esfera de Dalton, tá, esse átomo do Dalton, era neutro, ou seja, ele não tinha carga nem positiva e também ele não tinha carga negativa, tá? Para ele conseguir deixar mais explicativo o possível, tá, desse seu modelo atômico, ele exemplificou e o apelidou de modelo da bola de bilhar, ou seja, da bola de sinuca. Porque para o Dalton, o exemplo mais fácil de você imaginar como esse átomo seria, era realmente como uma bola de sinuca. Uma bola de sinuca, ela é esférica, né, visivelmente esférica, ela é maciça, a gente consegue perceber pela massa que ela tem quando a gente a pega, né, a gente percebe que apesar de ser pequena, ela é bastante pesada, então quer dizer que ela tem muito espaço preenchido com matéria, então ela realmente é maciça e, né, ela não chega a ser indivisível porque ela pode ser quebrada, mas com uma dificuldade gigantesca. Tá? Então, para exemplificar esse modelo esférico, maciço e indivisível, o Dalton o apelidou de modelo da bola de bilhar. E uma coisa interessante, esse modelo atômico proposto pelo Dalton começou a ser pesquisado em 1803 e foi proposto em 1808. Perceba que foram 5 anos. Tá? Esses 5 anos de pesquisa, o Dalton ele se tornou doutor.
tá? Então, a proposição do modelo atômico foi feita em uma tese de doutorado dele, que inclusive, tá? Essa proposição tem um livro, né? Foi lançado um livro sobre a natureza da matéria, sendo explicada pelo modelo atômico de Dalton. Esse livro tem PDF dele na internet, só que assim, eu nunca achei ele traduzido, né? Só tem ele em inglês. Mas uma coisa interessante é que para o Dalton se tornar doutor, ele pesquisou a natureza da matéria durante 5 anos. Então, o modelo atômico de Dalton, que foi o primeiro modelo atômico a ser proposto, retomando a ideia do atomismo lá da Grécia Antiga, do Demócrito e do Leucipo, ele foi proposto aqui em 1808. Uma coisa legal também da gente observar. Da mesma maneira que lá na Grécia Antiga, a partir do momento que certo filósofo ele começou esse movimento de tentar explicar a natureza da matéria, outros filósofos que não concordaram com aquilo, ou que pensavam diferente, ou que queriam aprimorar a ideia de um outro filósofo, eles também começaram a propor novas ideias. A mesma coisa aconteceu aqui na química. A partir do momento que o Dalton, né, ele propôs esse modelo atômico, aí a partir de agora não tem a teoria filosófica sobre a natureza da matéria não tem mais uso, porque nós temos um modelo atômico que é científico, que tem comprovação sendo utilizado, tá? Outros cientistas também, eles começaram a pesquisar sobre, então começaram a fazer, tá, pesquisas para chegar em um resultado, se não fosse parecido, né, totalmente diferente do que o Dalton tinha proposto. Só que assim, não foi tão rápido. Então, por exemplo, o segundo modelo atômico que nós vamos ver aqui é o modelo atômico do Thomson. O modelo atômico do Thomson, para ele ser proposto, nós temos um intervalo de tempo entre Dalton e Thomson que foi de quase 100 anos. Tá? Então, durante quase 100 anos, a sociedade ela acreditou que o átomo seria realmente a natureza da matéria e que ele era indivisível, que ele era maciço, que ele era esférico, que ele era neutro, tá? Até que outro cientista ele conseguiu propor um modelo atômico melhor, que explicasse melhor, tá? Então, a partir disso, a gente chega aqui no modelo atômico do Thomson. E uma coisa interessante da gente também observar que é o seguinte: a partir do momento que um novo modelo atômico foi proposto, isso implica que o modelo atômico anterior é uma mentira? De maneira nenhuma, tá? Ele não é uma mentira, porque para aquele fim, durante aquele tempo, ele foi comprovado, logicamente, e ele era bem útil. Só que com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, conseguiram investigar mais coisas que naquela época em que o modelo atômico, por exemplo, do Dalton foi proposto, ele não conseguiu investigar, tá? Então, assim, ele não é uma mentira. Ele passa a ficar obsoleto. Mas mentiroso não, porque a partir de agora a gente tem modelos atômicos que têm explicações melhores. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, quando a gente começa a falar sobre o modelo atômico que foi proposto por Thomson, o Thomson ele começou a investigar, tá, em uma época em que a eletricidade, né, trabalhar com eletricidade, pesquisar a eletricidade estava muito em alta. Tá? Então, assim, muitos cientistas estavam trabalhando com isso. Inclusive, um cientista chamado Crookes. Tá? O que o Crookes fazia? Ele estava observando como que as descargas elétricas, né, como que o choque, ele se comportava quando era feito dentro, né, de uma ampola de vidro totalmente fechado ali, onde era feito um semivácuo nessa ampola de vidro. Aí aqui eu chamo a atenção para uma coisa: o que é o vácuo? Não é aquilo que a gente leva no WhatsApp quando a gente manda uma mensagem, a pessoa só visualiza e não responde a gente, tá? Também, mas aqui para a ciência não. O vácuo, ele é ausência de matéria. Explicando melhor, é a ausência de ar. Você faz um vácuo em um sistema fechado quando você retira o ar. Em nosso planeta, é impossível que façamos um vácuo perfeito.
a gente vai chegar em um semivácuo, tá? A gente não consegue retirar todo o conteúdo de ar de dentro de um sistema fechado aqui no nosso planeta. O único lugar que nós temos realmente um vácuo que é perfeito, que nós temos ausência de ar completa, ou seja, ausência de matéria completa, é no espaço, tá? Então, no universo, no espaço sideral, ele realmente, nós temos um vácuo ali, temos ausência de matéria, tá? Mas aqui no nosso planeta a gente não consegue fazer isso perfeitamente. Quando a gente tenta fazer um vácuo em um sistema fechado, a partir do momento que você retira o ar dali de dentro, a pressão diminui. Se você está colocando mais ar ali dentro, a pressão aumenta. Um exemplo bem prático para você observar isso é o seguinte: se você pega uma garrafa PET, que está ali vazia, e você suga o ar dali de dentro, ou seja, você está retirando aquele ar dali de dentro, você está fazendo um semivácuo, tá? Um vácuo semi-perfeito. Com isso, você pode observar que ao passo que você está sugando, está retirando o ar de dentro daquela garrafa, as paredes dessa garrafa PET elas irão se unir. Aí dá a impressão que elas estão se unindo porque você está sugando, mas não é isso que está acontecendo, tá? Ao passo que você retira o ar dali de dentro, a pressão de dentro da garrafa ela é menor do que a pressão daqui de fora da garrafa. Como a pressão de fora ela é maior que a pressão de dentro, a pressão de fora vai espremer, ela vai amassar a nossa garrafa. Então é a pressão que está fazendo com que as paredes da garrafa se encontrem, tá? Então, ó, retirou o ar de dentro de um sistema fechado, a pressão diminui. Só que, como eu falei, não tem como a gente estar fazendo um vácuo perfeito. Não tem como a gente retirar totalmente aqui no nosso planeta o ar de dentro de um sistema fechado. Então quer dizer que vai ficar um pouco desse ar, um pouco desses gases ali dentro. E a pressão vai estar bem baixa. Quando a gente tem um ar, quando a gente tem um gás, que ele é condicionado a um semivácuo, ou seja, quando ele é condicionado a pressões baixas, esse ar ele passa a ter comportamentos diferentes. Por exemplo, esse ar ele passa a conduzir eletricidade. O ar que está em baixas pressões, ele é chamado de ar rarefeito. Tá? Então, ó, você diminuiu a pressão de um sistema, e ali nesse sistema você ainda tem ar, esse ar a baixas pressões passa a se chamar ar rarefeito, que tem comportamentos diferentes, como a condução de eletricidade. Então o Crookes, né, nessa ampola que recebe o seu nome, né, ampola de Crookes, ele estava observando o que acontecia, né, se ele fizesse um semivácuo aqui dentro dessa ampola e fizesse uma descarga elétrica ali dentro. Então, ó, fez um semivácuo, sobrou ar lá dentro. Esse ar agora é rarefeito, ele conduz eletricidade, tá? Vendo essas pesquisas que ele estava fazendo, ele começou a observar o seguinte: a partir do momento que ele fazia a descarga elétrica dentro dessa ampola aqui, tá? Desse vidro aqui, um feixe luminoso de uma coloração esverdeada era gerado. Ele não sabia o porquê que estava acontecendo aquilo ali, tá? O Thomson, observando isso, o que ele fez? Ele também ficou curioso sobre e ele também quis investigar o que estava acontecendo nessa ampola, né? Nessas descargas elétricas que o Crookes estava fazendo aqui, tá? Então acontecia mais ou menos isso aqui. Temos aqui a ampola, tá? O lado onde a descarga elétrica está saindo, tá? Tem um sinal a gente dá um sinal negativo e chama de cátodo, tá? Então, ó, esse lado aqui da ponta é o cátodo. Esse outro daqui de baixo a gente chama de ânodo, e o ânodo tem um sinal positivo, tá bom? Lembre-se desses nomes. Então, cátodo é de onde a descarga elétrica sai, e aqui do lado de baixo a gente chama de ânodo. Cátodo tem sinal negativo, ânodo tem sinal positivo. Então, tá, o Thomson ele se interessou por esse feixe luminoso aqui, porque o Crookes ele fez o experimento, mas ele não sabia explicar. Então, o Thomson, tá, ficando curioso com isso, ele foi tentar explicar o que estava acontecendo dentro dessa ampola. Então, o Thomson, tá, esse daqui era o Crookes, tá, ele que inventou essa ampola, inventou esse experimento. Então, o Thomson ele
quis investigar o que estava acontecendo ali. Primeira coisa que o Thomson fez foi o seguinte: ele foi observar se esse feixe luminoso que estava saindo dentro dessa ampola de Crookes tinha carga positiva ou carga negativa. Como que o Thomson fez isso para ver se esse feixe luminoso tinha carga? Com ímã. Ele fez o seguinte: quando ele estava fazendo a descarga elétrica, ele pegou um ímã, tá? E virou esse ímã do lado positivo para baixo. Colocou em cima aqui da ampola, como está sendo demonstrado aqui, com o lado positivo do ímã para baixo. Quando ele fez isso e fez a descarga elétrica aqui, e uma coisa importante lembrar também, essa descarga elétrica era muito alta, tá? Era de mais ou menos 10 mil volts. Se vocês pararem para pensar, a rede elétrica daqui da nossa cidade, ela tem uma tensão de 220 volts. 220 volts já mata, já machuca pra caramba. Imagina 10 mil volts, tá? Então era uma descarga elétrica muito grande. Então essa descarga elétrica feita aqui nessa ampola de Crookes que gerava esse feixe luminoso. Então Thomson, colocando esse ímã com a parte positiva para baixo, né, aqui na parte de cima da ampola, ele viu o seguinte, que se atraía. Se ele colocava um ímã com a parte positiva para baixo, o feixe luminoso se desviava em direção ao ímã. Então quer dizer que o feixe luminoso se atraía pela parte positiva. Se ele colocava a parte negativa, ele via que esse feixe luminoso ia em direção contrária. Ou seja, a parte positiva atraía, a parte negativa repelia. Então, com isso, ele determinou o seguinte: esse feixe luminoso tem carga elétrica, tá? A gente sabe que os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, se esse feixe luminoso ele desvia da carga negativa e se atrai pela carga positiva, quer dizer o quê? Que esse feixe luminoso tem carga negativa, tá? Então, essa carga negativa se atraía pela carga positiva. Então, a primeira proposição, a primeira investigação que o Thomson fez para tentar explicar o que era esse feixe luminoso foi que ele era dotado de carga elétrica negativa, tá? Primeira coisa aí. Depois que o Thomson ele viu que esse feixe luminoso tinha carga elétrica negativa, ele foi ver se esse feixe luminoso também era dotado de corpo. Se alguma coisa que tivesse nesse feixe luminoso fosse dotado de corpo, ele poderia fazer sombra. Como que ele fez isso? Ele adaptou essa ampola de Crookes colocando uma cruz de Malta aqui dentro. A cruz de Malta, gente, é aquela cruz que tem tipo na bandeira do Vasco, que quando vocês estudaram lá em história sobre as expedições que tiveram, né, as grandes navegações, nas caravelas, né, tinha o formato dessa cruz, tá? Então ele adaptou colocando uma cruz de Malta aqui dentro. Se o feixe luminoso fosse dotado de corpo, ele não iria simplesmente atravessar. Parte ficaria retido na cruz e iria formar uma sombra no fundo. É a mesma coisa que você colocar a sua mão em uma luz. Nossa mão é dotada de corpo, nós temos um corpo realmente, tá? A luz, hoje em dia a gente sabe que a luz também é corpuscular, ela tem corpo, né? Que a gente vai ver ainda nos modelos atômicos o que é que faz a luz ter esse comportamento. A luz ela não atravessa a nossa mão, por exemplo. Então é formada uma sombra no fundo. Era a mesma coisa que acontecia aqui. Quando ele colocou a cruz de Malta e começou a emitir esse feixe luminoso que saía do cátodo, tá? Não se esqueça disso. Ele percebeu que era formada a sombra da cruz, tá? No fundo da ampola. Então, aqui foi o segundo experimento que ele fez e a segunda proposição que ele teve. A primeira é que esse feixe luminoso tem carga elétrica negativa. A segunda é que, além de ter carga elétrica, esse feixe luminoso ele também tem corpo, ele tem natureza corpuscular. Ter natureza corpuscular é porque é dotado de corpo, tá bom? Então,
depois ele fez um último experimento para investigar esse nosso feixe luminoso aqui, tá? Ele já viu que, né, o Thomson já viu que o feixe luminoso, o que fosse que iria compor esse feixe luminoso, tinha carga elétrica negativa e tinha corpo, né? Tinha natureza corpuscular. Por último, ele fez um experimento aqui na ampola de Crookes para identificar se esse nosso feixe luminoso tinha massa, que era bem provável. Se ele já tinha natureza corpuscular, era muito provável que ele teria massa também. Como que ele fez isso? Ele colocou um molinete aqui dentro, tá? Da ampola de Crookes. Esse molinete é como se fosse um moinho, ou o próprio molinete de uma vara de pescar mesmo, tá? Um molinete muito sensível. Se o feixe luminoso, né, ao ser incendido, tivesse massa, ia fazer com que esse molinete girasse, né? Já era uma coisa um pouco óbvia para ele, mas quando ele fez realmente o experimento, ele viu que o molinete realmente girava. Então, ele teve já a terceira proposição aqui. Esse nosso feixe luminoso tem carga elétrica negativa, tem natureza corpuscular, ele tem corpo e ele também tem massa, tá? A partir disso aqui, a gente começa a tratar esse feixe luminoso como raio catódico, tá? Porque é um raio catódico, porque ele está saindo do cátodo. Então, o raio catódico é o feixe luminoso, né, que ele é liberado a partir da descarga elétrica feita do cátodo. E a gente sabe agora que esses raios catódicos têm carga elétrica negativa, têm natureza corpuscular e possuem massa. Isso foi... aqui tem isso aqui é realmente um experimento real, tá? Deixa eu estar dando play aqui para a gente estar dando uma observada sobre a ampola de Crookes. Tá vendo? Observe aí. Quando esse aqui é a exemplificação da cruz de Malta, quando ela é colocada lá dentro, então tá vendo que ela faz a sombra, tá? No fundo da nossa ampola de Crookes. A partir disso aqui, o Thomson ele observou que realmente os nossos raios catódicos eles são dotados de corpo, eles têm natureza corpuscular. E essa realmente era a aparência desse feixe luminoso, desses raios catódicos, que tem essa coloração esverdeada. Nós temos um outro aqui vídeo também. To demonstrate a Crookes tube, a cathode ray tube, we need a high voltage power source, such as this one. We need the Crookes tube, which has a metal cathode, a metal anode, a screen that has been coated with a phosphorescent material that gives off light when struck by electrons, and a bar magnet. As we turn on the screen, we notice that the electrons are emitted from the cathode, and as they strike the fluorescent screen, we're able to see the cathode ray, this stream of electrons illuminated. We can use a magnet to show the deflection of that stream. Here we can see the electrons being deflected by the magnet. The cathode ray moves upward. If we reverse the magnet, we would predict that the beam would be deflected in the opposite direction. And we observe that the beam is deflected downward. Você pode observar que os raios catódicos eles se atraem, tá? Então eles vão em direção ao ímã. Então os raios catódicos realmente têm carga elétrica negativa. Com isso, esse daqui era o Thomson, ele era um inglês, tá? O Thomson, reunindo essas observações em relação ao experimento com a ampola de Crookes, ele conseguiu montar e propor seu próprio modelo atômico, tá? Então, a partir de agora, o modelo atômico de Dalton, ele entra em desuso, porque nós temos um modelo atômico que explica melhor a natureza da matéria, tá certo? Então, vamos lá. Para o Thomson, o átomo ele continuaria sendo uma esfera, só que essa esfera ela teria um corpo carregado positivamente. A natureza dos raios catódicos, ele descobriu que o átomo ele poderia ser dividido a partir daquilo ali. O fato dos raios catódicos terem carga elétrica negativa
ter corpo e ter massa evidenciou para o Thomson que ele descobriu uma partícula que era menor que o próprio átomo. Ou seja, essa partícula menor que o próprio átomo seria uma subpartícula atômica. E foi a primeira subpartícula atômica descoberta, tá? Essa subpartícula atômica, ele deu o nome de elétron. Então, o que tinha nos raios catódicos para ter carga elétrica, corpo e massa era justamente os elétrons. O que a gente viu nesses experimentos aqui foi uma emissão de elétrons sendo feita ali, tá? Então, ó, o átomo, no modelo atômico de Thomson, ele é uma esfera, né, positiva, e os elétrons, que é essa nova subpartícula atômica descoberta, ficariam presos em cima dessa esfera positiva. Por que eles ficariam presos? Porque os elétrons têm carga elétrica negativa. Essa subpartícula atômica tem uma carga elétrica negativa. E a partir disso aqui, o modelo atômico de Dalton realmente passa a estar em desuso, porque Dalton falou que o elétron era indivisível e era neutro. Com esses experimentos, o Thomson conseguiu comprovar que o átomo não é indivisível. O átomo você pode dividir ele em partes menores. E a primeira parte menor, ou seja, a primeira subpartícula descoberta foi o elétron, que tem carga elétrica negativa. O átomo teria uma carga elétrica positiva e o elétron teria carga elétrica negativa, ou seja, o átomo não era neutro, ele era dotado de cargas. Esse modelo atômico do Thomson, tá, ele foi proposto em 1904, tá? Então, realmente, aí, quase 100 anos, nós temos em 96 anos desde a proposição do modelo atômico do Dalton, tá? E ele foi apelidado de pudim de passas. Por que apelidado de pudim de passas? Esse pudim de passas, ele era uma sobremesa inglesa, tá? E foi a maneira com que o Thomson encontrou de melhor explicar o que ele estava propondo. Então, ó, por exemplo, o corpo do pudim seria o átomo com carga elétrica positiva e as uvas passas que estão presas aqui seria realmente os elétrons com carga elétrica negativa que ficaria preso ali, tá? Então, esse é o modelo, o esquema do modelo atômico do Thomson, que passou a ser utilizado no lugar do modelo atômico do Dalton. Então, em resumo, né, o que a gente tem aqui? O átomo, ele não é neutro, tem carga elétrica positiva e negativa, e as cargas elétricas negativas estão presentes na subpartícula atômica que se chama elétron. Elétron é uma parte menor que o próprio átomo, que é dotado de carga elétrica negativa. Tudo certo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai estar dando continuidade nisso aqui, tá? Para a gente passar para os próximos modelos atômicos. Tudo bem? Então, até mais.